Boa noite, meus queridos. Hoje a gente vai falar de um tema para lá de delicado: a rejeição. Como lidar com a rejeição? E a gente vai trabalhar em 4 pilares: a transformação, o propósito, o autocontrole e o perdão para ter uma vida cristã autêntica. Para quem gosta de anotar, a gente vai ter como base 4 versículos: João 3:3, Romanos 8:28, Tiago 3:2 e Lucas 23:34. Tiago 3:2 e Lucas 23:34. Na nossa aula de hoje, irmãos, vamos usar como pano de fundo uma história que eu li. Então tem 3 personagens: Mary, Susan e o pobre. Bom, uma bela e nobre história americana, onde a Mary é a mãe do pobre e a Susan, obviamente, a nora. E chegou um belo dia, a Susan falou para Mary: Mary, você não é bem-vinda nem como visita na minha casa. Não quero mais você aqui. E ela olhou para Susan e falou: meu filho sabe disso? Daqui a gente começa o nosso estudo, meus queridos. E a nossa aula vai culminar com perdão. Os 4 pilares que nós vamos trabalhando, que é a transformação, o propósito, o autocontrole e finalizando com o perdão. E quais são as 4 reações quando nós sofremos algum tipo de rejeição? Seja sentimental, seja na sociedade, a gente não aceita com um determinado grupo, seja uma vaga de emprego. A primeira reação que Mary teve: eu vou me vingar de Susan. Ela parou, refletiu: vou me vingar. Nossa primeira reação: vou devolver na mesma moeda. Somos carnais, vamos devolver na mesma moeda. A segunda reação que ela teve: vou ignorar, estou nem aí. Se quiser eu vou ver meu filho. Ela não é dona da casa, ele é meu filho. Ver o sentimento de mãe e posse, né? É meu filho. A terceira reação que ela pensou: eu vou só emanar pensamentos positivos e a situação não vai me afetar. Mas toda vez que ela via a nora, voltava tudo. Então, o pensamento positivo só funcionava longe. Quando ela encontrava a nora, voltava todo aquele sentimento: ela me rejeitou, ela brigou, ela me desprezou. E por último, ela só foi entender o sentimento do perdão. Ao longo da aula a gente vai estudando. A gente vai refletir em cima desses 4 pilares. Para quem não adotou, é a transformação, o propósito, o autocontrole e o perdão. Vamos iniciar com a transformação. João 3:3. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como é que a gente consegue nascer de novo? Foi como ele explicou para Nicodemos: tem que nascer, mas eu sou velho, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E ele explicou: se verdadeiramente você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você vai se transformar. Aquele sentimento que você teve de rejeição por alguns motivos, e aqui nós vamos dar vários exemplos, você pode simplesmente transformá-lo em amor. Porque lembre-se, talvez o maior exemplo de rejeição na Bíblia é do nosso Salvador. Ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Lembrando, ele estava lá na cruz, ainda pediu para o Pai perdoar todos que o rejeitaram. Ele de frente para César: César, você não é o rei? Assim tu dizes. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele rejeitou o mundo. Nos 40 dias que passou do deserto, que veio o inimigo falar com ele: eu te dou esse reino todo aí, ó. Ele rejeitou. Em cima disso, Satanás falou: a gente vai se encontrar ainda, Jesus, muitas vezes. E todos os dias o inimigo vem afrontar a gente para a gente rejeitar quem? Jesus. E o cristão verdadeiro todo dia rejeita o quê? O mundo.
Você está vendo como existem vários tipos de rejeição? Os que nos faz bem e os que nos faz mal. Qual que faz bem? Quando a gente rejeita o mundo. Pô, é só um copinho. Passou na padaria, você toma um Guaraná. Aí você tem problema com o alcoolismo. Se há muito tempo você rejeitou essa vida. Aí você olha para aquele copo, suando. É só um copo. Tem só um copo, né? Só um copo, só uma garrafa, só um engradado, só uma confusão. Você acabou de rejeitar quem? Jesus. Como você lida com isso? Senhor, me perdoa, Ele vai te perdoar. Ele é amoroso demais. Nosso Jesus vai sempre te perdoar. Mas existe tempo para você rejeitar Ele. E se não der mais tempo para você pedir perdão? É o que eu sempre falo para amigos e familiares. Mas eu sempre ouço que no último momento eu posso rejeitar o mundo e de coração posso ir para o céu. Pode, mas e o tempo? Se não der tempo? Se aquele amanhã que você surgiu, você fez algo de errado e aconteceu algo, não deu tempo. Você rejeitou o Senhor. Como você vai lidar com isso? Não tem mais como lidar, né? Você vai encontrar com o Pai, vai para o julgamento. Você rejeitou. Então Jesus fala sobre a necessidade de uma transformação radical na vida de quem deseja seguir a Deus. O nascer de novo não é algo físico, a gente sabe disso. É de dentro para fora. Normalmente, a pessoa fala assim, tudo que entra no meu coração, mas o que sai do nosso ser é o que vai estragar tudo à nossa volta. Tudo tem que ser transformado. O verdadeiro cristianismo não é só frequentar a igreja, essa é a parte mais fácil. Eu pego meu ônibus, pego meu Uber, minha moto, minha bicicleta, meu pé, meu carro, sento ali, 2 horinhas, pastor Samuel, pastor André, pastor Luiz Fernando, pastor Cláudio Louro, ótimo. E depois? Sua verdadeira transformação quando você cruzar as portas aí fora. Dentro da igreja é muito fácil rejeitar o mundo. E lá fora, como é que fica? Como é que a gente, todos os dias pela manhã, a gente fala, não, eu rejeito isso aí. Esse manjar não quero. Se o meu Senhor não quis, por que eu vou querer? Como é que a gente lida? Como é que a gente lida com a perda sentimental? Igual eu falei, a Mary ficou com o ego assim, eu quero acabar com a vida da sua. Ela está me afastando do meu filho. Às vezes nós no dia a dia, nós somos rejeitados e à frente do estudo você vai entender que às vezes o que é hoje rejeição, no futuro, foi uma bênção de certa forma que o Senhor fez. Romanos 28 fala isso, né? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam Deus. Às vezes a rejeição emocional acaba com a pessoa. É o fim do relacionamento. Eu conheço uma pessoa que é da minha profissão, que essa semana a gente estava conversando e ela falou de um jeito do pai, que você pensou que era. A gente pensava que quem não sabia da história, quem não conhecia, falava, está falando de um inimigo. Não, eu não perdoo meu pai, eu não perdoo. Ela é de outra religião, todo dia eu oro pela vida dela, para que ela largue os deuses dela e venha para o único Deus. Passou por uma cirurgia delicadíssima. Enfim. Eu falei, mas você não perdoa seu pai? Ele foi errado, ele usa bebida, ele usa entorpecentes, mas você não perdoa seu pai? Aí eu perguntei, na sua fé, o que é o perdão? Fez esse mesmo silêncio que a gente fez agora por 5 segundos aqui na sala. Como é que você rejeita o perdão do seu pai? Ele te deu a vida, mas ele errou, e você nunca errou. Você nunca por um momento só se rejeitou o amor de Deus, você teve sua vida salva, uma mesma operação, uma cirurgia delicadíssima, que você poderia ficar com sequelas, você está aí. Eu sempre falo, com a honra e glória do Senhor Jesus, você está aí. Fruto de orações de muitos. Como é que você rejeita o amor do seu pai? Ele permitiu juntamente com a sua mãe para vir. Como é que você rejeita isso? E ele, você já pensou como é que ele está com essa rejeição? Você falou que cada vez que encontra, ele está cada vez mais consumindo álcool, às vezes cada vez mais consumindo entorpecentes. E se você desse o perdão?
Você está mal, ele está mal. São duas pessoas que estão mal. Por que as duas não podem ficar sãs? Você libera o perdão, ele aceita, de repente você pode ser a bola propulsora para salvar uma vida. Como é que você vai dormir? Você rejeitou seu pai o tempo todo, você não se perdoou, você não o perdoou. Todo mundo erra, todos nós erramos. Impossível, como diz o Senhor, que ele tiver pecado, tira a primeira pedra. Eu sempre conversando ela fala assim, mas é difícil, mas ninguém falou que é fácil para ela. Você acha que eu nunca tive pessoas que me fizeram mal? Aí o que você fala? Mas você é um estudioso, você tem sua fé. Eu falei, cada um tem sua fé, embora você não conheça ainda a verdade. Fala sempre, cara, você vai um dia conhecer a verdade. Mas e o perdão? Como é que você defende um credo que não cultua perdão? Eu não conheço nem de credo que não cultua perdão. Todos, mas especificamente o nosso. O Senhor Jesus perdoou até na cruz, até no último suspiro de vida dele, ele aprendeu a perdoar a rejeição que ele teve. Então, se nós não conseguimos transformar esse tipo de sentimento que só faz mal, primeiramente para nós. Mas, ô irmão, a minha vizinha, o meu tio, a minha irmã, minha ex-esposa, meu ex-esposo, perdoe. Se aquele que deu a vida por nós conseguiu perdoar na cruz, volta a repetir, no último suspiro, eu e você, que todo dia temos agudas, problemas, e ele sempre está ao nosso lado dizendo, estou junto com você. Enquanto você estiver rejeitando, estou junto, e mesmo que você me rejeite, eu continuo te amando. Mas eu quero que você faça o contrário, rejeite-o. Ele não desiste da gente. Então, a prática nossa é essa, do verdadeiro cristão. Não é só frequentar a igreja, não é só ler a Bíblia, medita. Um compilado de ideias que eu tenho, que eu falo, que o cristão que não ora, não jejua e não lê a Bíblia, está com defeito de fala. Tem alguma coisa errada. Porque se você ora, tem intimidade com Deus. Se você jejua, eu mortifico a minha carne. Se eu leio a palavra, eu não tenho como praticar algum tipo de erro. Porque, por exemplo, eu sempre recomendo quando eu encontro alguém que ainda não conhece o amor de Deus, como é que eu posso ler a Bíblia? Ela é difícil. Eu falei, tem um livro, se você ler, vai ser impossível você errar. Ele qual? Provérbios. Se a gente for ver, irmãos, Provérbios Deus não é, óbvio, como diz o nosso pastor Jessé, a inteligência que Deus fez no Provérbios são 31 capítulos, vamos dizer assim, para 31 dias. Então, para cada dia tem um conselho de sabedoria e discernimento para você usar. Aí como é que eu vou conseguir errar? Só se eu deliberadamente falei, eu vou pecar, Senhor. Aí o Senhor falou, bom, aí já não é mais comigo. Se eu oro, converso com Deus, tem oração correta? Não existe oração correta. Bom, conversa com Deus, você não conversa com sua esposa, com seu filho, com seu esposo, conversa com Deus, você está ali na sua cama, pegando sua xícara de café, na varanda, na área, no carro, na bicicleta, conversa. O jejum, para você ver quanto o Senhor passou lá no deserto, 40 então notifica a sua carne. Vamos a todo momento rejeitar o mundo. Que a gente sabe que o pecado, dentro das suas nuances, faz bem naquele momento. Enganar alguém, trair alguém, praticar o mal contra alguém, aí você não pensa em outra pessoa. Foi o que aconteceu entre a Mary e a Susan. Não quero mais você aqui, Mary. A primeira coisa que ela falou, meu filho sabe, ela já estava sofrendo pela rejeição, mas e meu filho? Quer dizer, o golpe de misericórdia seria o filho dela. Mãe, é minha esposa, né, que manda na casa. Então, é você? Como diz aquela velha frase, que o pessoal briga até duplo. Então ela já estava lidando, as palavras dela, não, vou me vingar, vou esquecer, pensamentos positivos, e por fim, ela conheceu o amor de Cristo. Então a aplicação para essa primeira parte da nossa aula, a transformação, João 3,3, duas situações a gente pode trabalhar a partir de agora, se vocês quiserem anotar. Primeira, você já experimentou
essa transformação em sua vida? O que é essa transformação? Jesus? Você já experimentou seguir os passos verdadeiramente de Jesus? Mas, irmão, eu sou cristão. Você já tentou seguir todos os dias os passos de Jesus? Todos os dias você negar o mundo e aceitar ele todos os dias, em qualquer situação? É aquele momento no emprego, é aquele momento em casa, é o seu filho, é seu patrão, é o cara que te deu a fechada, é o amigo de trabalho. Segunda prática: como sua vida mudou após conhecer Jesus? Ele realmente te transformou? Ele realmente conseguiu transmitir tudo aquilo que ele quis através das Santas Escrituras? E para quem gosta de referências cruzadas, né, a Bíblia, eu gosto muito de estudar isso, ver em outros lugares da Bíblia que fala a mesma coisa. Vamos lá, 2 Coríntios 5,17, para quem gosta de anotar. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, por que eu tenho que ficar remoendo esse sentimento de rejeição? Sou uma nova criatura. Eu passei dessa fase. Se fosse um jogo da vida, essa fase eu finalizei, eu pulei. Tenho que ser alegre, perdoa, tenho que viver, tenho que olhar para Cristo. Ele me transformou. Ele nunca vai te dar um sentimento que vai te fazer mal, só vai te dar um sentimento que vai te fazer bem. Segunda referência, Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha mais uma vez a transformação aí. Com outras palavras, ele te transformando, te lavando, te renovando, te dando aquela água que você não vai mais sentir sede. Terceira referência, 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Se a gente for ver pela nossa semente, né, nascemos do fruto do pecado original, como sempre aprendemos, a gente não teria como ser. Mas ao aceitar Jesus, a descer nas águas, subir uma nova criatura, nós já nos transformamos. É isso que ele quer dizer, a transformação. Então, Mary começou a entender que ela tinha que se transformar, que aquele sentimento já não fazia mais bem para ela. Ela começou a entender que a direção não era em linha reta, ela tinha que pegar um atalho. Esse atalho se chama Jesus, para não enfrentar mais os problemas. Quarta referência, Ezequiel 36:26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Como é que eu posso me transformar se eu não tenho um novo coração? Coração verdadeiro, de carne mesmo, igual dele que sangrou por nós. Como é que eu posso pedir a transformação se eu dentro de mim não me transformo? Meu coração não se transforma. Qualquer novo problema, qualquer nova rejeição, endurece. Como é que a gente não consegue se renovar? Vamos para o segundo passo, propósito. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Mesmo nas dificuldades, Ele está no controle, trabalhando para o nosso bem. Isso não significa que tudo será fácil, mas que no final tudo cooperará para o plano dele. Eu lembro um episódio que eu li, um casal, trabalhavam os dois na instituição bancária, e tinha uma vida maravilhosa. Ele era chefe de uma seção, ela chefe de outra, e ele almejava ser superintendente, mas ele se mudar. E ele prestou um curso interno, né?
nesse banco, junto com os demais, só que ele não foi aprovado. Cristão, era líder dentro da igreja, só que ele não foi aprovado. Lógico, o sentimento dele qual foi? Por que eu não fui? Mas o amigo dele foi aprovado. Por quê? Porque ele tem melhor do que eu, tenho curso, sei falar idiomas, e o amigo dele foi. Os 4 eram 2 casais, e logo em seguida, só que Deus tinha um propósito na vida dele. Você não vai. E ele ficou por muito e muito tempo murmurando. Ele não tinha mais um coração de carne, ele deixou o coração dele endurecer. Ele se transformou às avessas. Em vez de ele falar, bom, foi feita a vontade do Senhor. Como a gente sabe, o Senhor lá no jardim falou, se puder, passe o cálice à frente, né, Pai? Mas seja feita a tua e não a minha vontade. Ele não entendeu. Mesmo estando na igreja, foi por isso que eu falei no primeiro ponto. Ter uma vida cristã, mas estar ali durante 2 horas. É viver a igreja de Cristo fora das paredes da igreja, todo santo dia. E assim foi. E ele continuou o trabalho dele, o amigo dele se foi transferido, ele era casado, esse outro amigo dele, e segunda a sexta ele vinha para casa, depois só final de semana, depois a cada 15 dias, depois a cada 20 dias, um mês, que culminou que ele se envolveu com a moça da outra agência. Como eu estava conversando antes com o pastor, aí ele falou, ainda bem que não foi eu, né, amor? Pensou? Foi livramento do Senhor. Ou seja, ele totalmente desprezou o irmão, ele totalmente abominou o irmão. Ainda bem que não foi comigo, porque se fosse comigo não ia acontecer isso, amor. Falou com as pessoas, não ia acontecer isso. Porque eu ia resistir, eu sou crente, sou fiel. Em vez dele, misericórdia, né, Pai? Meu irmão caiu, meu irmão fraquejou. Em vez de ele orar para o irmão, em vez de ele ir lá falar com o irmão, em vez de ele tentar ajudar, já que éramos da mesma comunidade, ele simplesmente falou, ainda bem que não foi comigo. Comigo ia ser diferente. Tenho certeza que eu não cairia. Ou seja, ele não entendeu o propósito, eu queria ele aqui. Continuou no banco, ele e a mulher dele continuaram, a história que eu li, foram alçados ao posto de missionários, e aí sim, se aposentaram. Eu disse, agora está na hora de levantar voo. E eles percorreram vários lugares pregando a palavra de Deus. Mas se ele tivesse insistido naquilo, murmurando, ele não fez a transformação. Ele não entendeu que aquele momento de rejeição não veio para o mal, veio para o bem. Porque o Senhor lá no livro falou assim, então o Senhor errou no outro? Não. O outro tinha um livre-arbítrio, ele podia vir. É que ele rejeitou o plano também de Deus. Ele também rejeitou o momento que ele tinha condições de vir todo final de semana. O banco bancava, segundo a história que eu li, o banco todo final de semana, mas ele começou aquela brecha, né? Como se diz, tudo começa, às vezes, o pecado começa, aquela pequena brecha que você deixa. É o pecado de você brigar com a esposa por causa de alguma coisa, ou com o esposo, ou com o filho, ou sempre está julgando, sempre está criticando. Aí começa aquele caos. Estou assistindo uma série que envolve psicologia, e psicologia é muito perigoso quando se aproxima da igreja, né? Você tem que tomar muito cuidado, mas sempre, os pacientes sempre jogavam a culpa para o outro lado. Nunca era culpa dele. Às vezes nós fazemos isso na igreja. Mas é errado é minha esposa. Eu sou certo, eu trabalho o dia todo, chego em casa, a esposa falou, trabalho o dia todo, eu chego a casa, eu quero pelo menos sair. Sabe, é um procurando o defeito do outro, um rejeitando o plano ideal de Deus. Somos uma só carne. A gente tem que caminhar junto. Temos problemas? Como dizem, são 2 pessoas diferentes, um único propósito. Caminhar junto até o final da vida. 10, 20, 30 anos, 40 anos, até quando der. É como minha esposa fala, ou eu caso com ela, ou eu caso com a outra seria a glória de Deus. Então é ela ou é a glória. Não tem para onde correr. Mesma coisa eu falo para ela, fizemos um pacto, firmamos uma aliança. Então não tem como agora mudar isso. Não tem o porquê. É um tentando entender o outro, sempre um rejeitando o defeito dos outros. Olha a rejeição de novo, né? Em comunidade.
tenho que rejeitar os defeitos dela, ela rejeita os meus, juntos rejeitamos tudo que o mundo pode oferecer. Essa é a magia do casamento, essa é a magia do matrimônio. E na prática, pense em José, outro exemplo fantástico de rejeição. José, desde lá do início, quando ele era um garotinho, na mesa lá, quando ele falou do pai e com a mãe, né, os irmãos, eu sonhei com o sol, a lua, as estrelas se curvavam. Tá bom, agora é o Trump aqui do Egito, né? É o melhor de todos. Mas eu sonhei. Os irmãos pegaram, rejeitaram ele. Olha só o propósito de Deus caminhando. Deus teve que tirar ele da família, mandou para o deserto, foi parar numa cisterna, num buraco. Do buraco foi parar num palácio, do palácio voltou para o buraco. Do buraco, Deus deu o dom para ele entender sonhos. Ele virou o governador do Egito. A primeiro modo, ele rejeitou a família, fazendo aquelas brincadeiras, coloca a taça, volta, tal, até que no final tinha o propósito de quê? Cuidar dos pais, cuidar da família, cuidar do Egito, se tornou rico, poderoso, e ele deu exemplo de transformação do coração de carne que a gente falou no primeiro tópico. Ele perdoou a família. Ele falou, não, vocês são minha família. Abraçou, beijou. Imagina o sofrimento todos os dias, quando ele rejeitava os irmãos, ele saía lá para o quarto dele, ficava pensando, é meu sangue, né? Mas Deus tinha um propósito, você vai ter que se transformar, para você transformar eles também. Então, às vezes, para a gente lidar com a rejeição, a primeiro momento, a rejeição que Deus permite na nossa vida é a ira, né? É o desgosto, a murmuração. Lá na frente você vai entender, aí você olha para trás, isso não foi nada. Mas naquele momento você murmurou, naquele momento você ficou fora de si. Por que eu? Podia ser com o vizinho, não? Por que eu? Aí depois, lá na frente, você vai entender assim, eu que não te entendi, porque eu não estava olhando para ti. E hoje eu sei que tu sempre zelou de mim. Então, imagina, José rejeitado pela família, você rejeitado no emprego bom, no relacionamento. Foi como um dia o pastor Luiz Fernando falou assim, ela era o amor da minha vida, mas cadê ela quando está aqui do lado? Ela te rejeitou, aí Deus te apresentou, não, como o pastor também, o pastor Samuel falou durante o reciclagem, você está no segundo casamento, você errou, Deus perdoa tal, pastor, então tem que acabar com o segundo e voltar para o primeiro, vai estragar duas famílias, né? Já fez besteira na primeira, fez de novo, não, se transforma. Agora você batalha para que esse segundo, o primeiro teria que dar certo, óbvio, mas batalha agora para o segundo ser o último, que ponto final. Então se transforma, rejeita tudo que te atrapalhou no primeiro, tudo que errou no primeiro, agora no segundo faça corretamente. Leia o manual. Que manual é esse? Bíblia. Consulte o nosso coach, Jesus. E faça a lição de casa, joelhinho no chão. Ore todos os dias, para que você seja transformado todo santo dia pela palavra, até que não reste nada. A palavra diz, que fique em mim, até que não reste mais nada, só fique o Espírito de Deus. Qual é a aplicação? São duas situações de novo. Você já passou por situações difíceis, que no final foram usadas por Deus para algo bom? Talvez aqui, nessa sala, quem está nos vendo, já teve vivido N situações, em todos os ramos da sua vida, que hoje você fala, realmente, o livramento, e graças a Deus o Senhor estava ao meu lado, em algum momento. Segundo, como você pode confiar no propósito de Deus, mesmo quando as coisas não fazem sentido? Porque às vezes não faz sentido mesmo, né? Rejeição, aquele momento ali, que você está passando, Senhor, não estou entendendo porque eu estou nesse olho de furacão, não estou entendendo porque esse caminho não me leva a nada. Lá na frente, quando você chegar em determinado passo, ou passar determinado, chegar à bonança, é que você vai entender o que Deus queria na sua vida, o que Jesus proporcionou na sua vida. E para quem gosta de anotar, temos referências cruzadas para o segundo tópico. Primeira, Gênesis 50, 20. Vós bem intentaste mal contra mim, porém, Deus o intentou para o bem, para fazer como se você decidia para conservar muita gente com vida.
Então, às vezes, a pessoa tenta contra a nossa vida, mas a gente tem um Deus poderoso, maravilhoso ao nosso lado. Às vezes, a gente se livra de um laço, às vezes a gente se joga também no laço, mas é a questão de você poder entender, poder observar o que está acontecendo ao seu redor, ter sabedoria e discernimento. Por isso que eu gosto muito do livro de Provérbios, que ensina isso, te abre os olhos, então te mostra o caminho nitidamente. Talvez seja o livro de Provérbios seria a nossa lupa para o mundo. Ele amplia tudo que você tem que aprender. O livro de Provérbios. Enquanto com Salmos a gente louva e adora o Senhor, Provérbios é assim: segue essa cartilha aqui, filho, segue esse GPS meu aqui, você nunca vai se desviar do meu caminho, igual vai ser certo, igual no livro do Peregrino. Salmo 37,5, esse é fantástico. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. É difícil, né? A gente confiar é a parte mais fácil, entregar o caminho. Agora, esperar ele fazer é que é o nosso problema. Parece que nós todos nascemos 7 meses. Como a gente nunca quer tudo no nosso tempo. Senhor, não podia ser aquele emprego, não podia ser aquele concurso, mas aí, olha para você. Você quer aquele concurso, você estuda quantas horas por dia, meu filho? Então, senhor, né? Então, estudar, você é bom na vida. Aí você quer aquele emprego, mas aquele emprego pede inglês. Aí tem uma escola perto da sua casa, você tem dinheiro, você se matricula, então você quer passar na prova de proficiência para aquele concurso que pede inglês intermediário. Aí você mente, né, no currículo, você fala inglês, sabe? Você, the books on the table, nossa, maravilha, está aprovado. Você pega a porta esquerda e vai direto para o pátio, pega o primeiro ônibus para sua casa. Então, às vezes a gente quer entender, quer aceitar, mas nunca quer esperar. Confiar em Deus é a parte mais fácil, né? Entregar o caminho, todo dia nós entregamos nossa vida, a gente cruza a porta, a gente sabe como é que está o mundo aí fora, mesmo que você trabalhe próximo da sua casa, mesmo que você trabalhe dentro do escritório, você mora num prédio que tenha 10, 12 andares, mas a gente sabe como está o mundo aí fora. Agora, esperar Deus fazer, aí nós não conseguimos esperar. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual o fim que a gente espera? Estar na presença de Deus, ter um coração segundo o coração de Deus, e o alvo, as mansões celestiais. Então, para tudo isso, a gente todos os dias tem que lidar com inúmeras vezes a gente ser rejeitado. A gente tem que lidar inúmeras vezes com o desprezo de algum momento, seja um desprezo religioso. Você chega no seu trabalho, você vai orar no canto, que muitos tem, os homens principalmente, você vai no seu canto, você sempre aquelas conversas, tem aquele, para não falar outra coisa, aquele abençoado grupo de zap, que sempre tem aquela mensagem que não é legal, aí você sai, te coloca, você parece um ioiô, vai e volta, vai e volta. Então todos os dias a gente tem coisas contra nós, mas a gente tem um Deus que rejeitou tudo naquela cruz por nós. Quando a gente entender a mensagem da cruz verdadeiramente todos os dias, que ele rejeitou tudo por nós, então não tem motivos para a gente guardar ressentimentos. Nós somos carnais, você não pode esquecer, você tem que aprender, faz parte do script, se transformar. Você vê que tudo aquilo que aconteceu naquele momento de sofrimento teve um bem para você depois. E esse bem, o alvo chama-se Jesus. Isso é uma vida plena, ser cheio do Espírito Santo. Você imagina, você está na rua, do nada você alegre, sorrindo, cantando, puxando o hino, ou simplesmente conversando com Deus. Quem vai passar do lado e falar, no mínimo, esse menino é louco. Essa mulher, não sei. Fala assim, eu tenho Jesus. Ah, tá bom. Não vai trabalhar não? Não, tem que trabalhar, é óbvio. Eu tenho que buscar o pão de cada dia para minha casa, seja homem, seja mulher. Mas eu tenho Jesus. Então não tem mais por que eu sofrer. Mas aquela pessoa te fez mal, tu está alegre. Não, eu oro por ela.
Porque se ela alcançar, se o amor que me alcançou, alcançar ela também, não seria mais um feliz e um infeliz, serão dois desfrutando do amor de Deus. Aí esses dois alcançam mais um, então três, que alcançam quatro. Então você vai ver que você tem uma multidão que foi alcançada pelo mesmo amor que te transformou. Naquele momento lá de rejeição, naquele momento de dor, naquele momento que você estava ali de joelhos, e não era para orar, era de joelhos por causa da sua dor, e o Senhor falou: levanta, eu vou te transformar, porque eu tenho um propósito contigo. Então, se a gente conseguir entender que os momentos que houveram na nossa vida de dor, que houveram essas cenas de rejeição, foram para te forçar, sempre para te melhorar. Tiago 1,12 fala: bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Foi o que aconteceu lá atrás com a Mary. Em dado momento ela não estava com essa coroa ainda. Ela não tinha resistido à tentação: quero matar a minha nora. Ela falou: não quer mais ir na casa dela, e nem como visita, eu não vou ver meus netos, não vou ver meu filho, posso passar mais férias na casa do meu filho, quando eu estiver de férias do meu trabalho, ou como simplesmente de um lado tiver inverno, vou para o outro lado do país que é verão, enfim. Quero matar. Ela não entendeu. Ainda até então ela não tinha resistido a essa tentação, ela não tinha resistido de tal forma que eu quero matar minha nora. Como assim? Quando ela entendeu tudo aquilo que Deus tinha prometido para ela, ela foi transformando, foi entender o propósito, que ela não tinha que melhorar a Susan, ela tinha que melhorar ela, para entender que a rejeição que naquele momento ela passou serviria de combustível e de ferramenta de transformação para ela se tornar uma cristã melhor, e assim ela propagar o amor de Deus para alcançar quem? A Susan, que até aquele momento não era cristã, e nem o filho dela, depois se casou, deixou de ser cristão. Vamos para o terceiro ponto: autocontrole. Talvez esse seja o mais difícil. Tiago 3,2: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Tiago nos alerta sobre a importância do autocontrole, especialmente o que dizemos. As palavras têm o poder para edificar ou destruir. Controlar a língua é um sinal de maturidade espiritual e autocontrole. Foi o que aconteceu lá no começo da história, quando eu expliquei para vocês que a Susan, do nada, chegou: Mary, não quero você na minha casa, nem como vizinha. Uma frase curta, de destruição mundial, vamos falar assim. Não te quero na minha casa. Então, a pessoa, se chegar na casa do filho seu sogro, sua sogra, do filho, de um amigo, do irmão: olha, mano, não quero você mais aqui não. Mano, também não quero você nem de visita, pelo amor de Deus. Nem meus filhos também não quero aqui não. Isso vai acabar com a gente, né? O sogro fala isso, uma sogra, você vai virar as costas e vai ficar entendendo assim: mas o que eu fiz? Minha irmã, meu irmão, meu pai, é meu filho, é meu tio, minha tia, eu amava. Mas eu usava ainda, o que aconteceu? Então, às vezes, a gente, no falar, a gente pode causar grande destruição na vida do próximo. O controle da língua, em muitos momentos, minha mãe falava, minha mãe de origem nordestina, que a língua é chicote do corpo, né? Machuca demais o próximo, machuca demais depois você para e pensa: falei. Palavra não é igual, assim, o bumerangue, né, que te joga de volta, já foi, né? É igual uma arma disparada, ela saiu, você não vai parar, mas uma flecha lançada, já foi. Aí você tem o coração de pedra, né? A gente já falou nisso aqui. Aí você não quer pedir perdão para ela. Eu não vou pedir perdão. Eu não vou pedir perdão. Foi ela que errou. Você não está transformado. Aí ela de lá também: eu não vou lá, foi ele que errou. Sempre fui uma irmã exemplar. Eu sou a irmã mais velha, queria ele como se fosse meu filho. Quando mamãe morreu, papai tinha que trabalhar. Ele que tem que vir, eu nunca fiz nada para ele. Toda vez que eu briguei com ele, foi para o bem dele. Quer dizer, um rejeitando o outro, um achando defeito no outro, e os dois completamente errados.
Porque independente se são irmãos de sangue, nós somos irmãos na fé. Se temos diferenças em N situações, mas no fundo nós queremos ir para o mesmo lugar, né? Você imagina se Jesus está lá em cima, aí sobe um João, então você está brigado com o Francisco, né? E aí, como a gente vai fazer? Tá aqui, ó, só aqui, eu estou aqui e agora. Ah, mas ele errou, você não. Você também errou, você nunca errou lá embaixo? Você nunca falou mal dele? Você nunca fez algo de errado para um terceiro? Você só está vendo ele e você. Uma vez existia uma cena de comédia que o rapaz chega para o pastor e queria uma mulher perfeita. Ele não era aquilo tudo de beleza, né? Enfim. E ele falou, aí o pastor pegou um caderno, pegou uma caneta e deu para ele. Escreva aqui tudo aqui, como você quer a mulher. Aí eu quero assim, assado e tal. Agora escreve aqui como deve ser o homem dessa mulher. Aí ele, como? Não, aqui, né? Aqui, a mulher aqui, você colocou aqui do homem que ela quer. Aí então, porque tem que ser assim, assim, assim. Onde é que você se encaixa aqui? Não, pastor, não. Não está, né? E tá. Você falou tudo que você queria para a moça. Eu quero isso, eu quero aquilo, e você? Você já pensou o estrago que você vai fazer para a moça? Você é assim, moça bonita, inteligente, trabalhadora, fiel na igreja, e você fala, não gostei do seu cabelo. Se é cacheado, alisa. Se é liso, está cheia, não sei. Se é curto, deixa crescer. Se é muito longo, corta um pouco. Se é gordinho, emagrece. Se você não for gordinho, continua gordinho, tá bem? Enfim, às vezes nós falamos coisas para os nossos próximos, palavras, que ferem muito mais do que um tiro, né? Que um palavrão, sei lá, uma pancada. Então, às vezes começa isso, aí a pessoa que recebe, não estou nesse padrão, né? Eu sou gordo, meu cabelo não é bonito, tenho que esticar o rosto. Ela já afasta aquele grupo. Não, aquele grupo ali da igreja é o grupo dos bonitos, dos perfeitos ali. Eu não estou legal. Você mesmo já começa a sabotar, você mesmo começa a se rejeitar diante dos outros. Aí você vê uma pessoa lá no canto da igreja, como eu falei, ela está dentro da igreja, mas a igreja não está dentro dela. Aí me frequentando. Maravilha, está ali quietinha. E cada vez mais se afastando, se isolando dos outros. Por quê? Por causa de uma frase, por causa de uma palavra. Então, como cristão, devemos vigiar nossas palavras, buscar falar aquilo que edifica e traz vida, evitando fofocas, críticas destrutivas e principalmente mentiras. Existe uma velha história que eu acho que todo mundo aqui conhece, quem está nos vendo conhece também, são as 3 peneiras da vida. Acho que alguém já ouviu falar disso. Conta certa vez, eu vou usar aqui Jesus, que é o nosso maior exemplo. Um servo chegou para Jesus, vamos colocar aqui Pedro, né? Pedro era fantástico, né? Ia de 0 a 80 em questão de segundos. Senhor, o senhor sabe o que Tomé fez. Jesus ali, mas como assim, Pedro? Não, o senhor sabe o que Tomé fez. Você sabe se é verdade, Pedro? Não, mas Tomé, é nosso. 12, vamos junto aqui. Então, mas você gostaria que falasse você, Pedro? Não, para que não, né, senhor? Se é comigo, saco da espada, lá se vai mais na orelha. Igual ele fez, já. Então, você acha que vale a pena Pedro passar isso para frente? Então, mas continuando, Pedro, você tinha falado de Tomé? Não, senhor, deixa eu voltar lá para o barco, tem um peixe para pescar, depois a gente conversa na sinagoga. Então, às vezes, a gente, das mentiras, é a famosa aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Quando a gente coloca 10 pessoas em fileira, eu começo a contar para uma aqui, quando chega na 12ª, a história está completamente diferente. São palavras que a gente fala no dia a dia, que às vezes acaba com o irmão, acaba com a fé do irmão. Imagina o irmão que está se esforçando, estudando aqui no CTPAG, e ele, durante um retiro, durante uma célula, ele falou assim, acho que hoje eu vou pedir para o Senhor Jesus, o Espírito Santo capacitar que eu quero pregar. Irmão, pelo amor de Deus, nem foge do tempo. Olha o teu tamanho, então fica quietinho. Deixa eu chamar um pastor de verdade. Todos nós somos pastores da nossa vida. Pastoras, né?
Eu sou o pastor da minha igreja, que é a minha casa. Minha primeira comunidade é minha casa. Como é que eu posso cobrar exemplo do meu filho para ir para a igreja se eu nem leio Bíblia? Como é que eu posso cobrar temperança se eu saio de carro, primeiro cara que cruza, fala, vai fariseu, incircunciso. Pai, o que é isso? Não, pede a calma, só foi agora. Então, as palavras falam muito, né? Quando a gente consegue controlar elas, a gente controla muitas coisas na vida. A nossa aplicação é como vocês têm usado as suas palavras? Para edificar ou para destruir? Esse seria o nosso primeiro exemplo, né? Nossa primeira aplicação. Como temos usado as nossas palavras? Segunda aplicação. O que você pode fazer para desenvolver mais o autocontrole? Especialmente no falar. É aquela contagem, eu brinco que eu aprendi isso. Antes de ser profissional que eu tenho hoje, eu trabalhei com aviação. Tinha um senhor que falava, antes de qualquer coisa, conte até 3 de forma longa. Eu falei, como é de forma longa, senhor? 1001, 1002, 1003. Vai passar. Ou então vocês colocam do outro lado. E se eu falar isso, se falasse isso para mim, eu ia gostar? Você não vai falar. Não estou dizendo, ele falou assim, se você explodir, paciência. Mas tem momentos, em 99% dos momentos, a gente pode colocar o pé no freio e falar, não vou falar. Não é engolir, porque o verdadeiro forte não é aquele que dá um passo à frente da batalha, né? Como eu aprendi com o Senhor, na beira do precipício, a gente dá um passo à frente ou 2 passos atrás. Então, às vezes, por causa de uma palavra, a gente vê na televisão uma briga de trânsito, um feminicídio, é alguém que espera uma pancada, um tiro, uma facada. Tudo começou uma frase mal falada, mal interpretada. Então, às vezes, um desengano, tudo porque a gente usou indevidamente um dos maiores dons que o Senhor nos deu, falar para o bem. As referências para esse terceiro tópico, Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é sábio. Lembra que eu falei que eu gosto muito de provérbios? Olha só, eu estou falando. Dá lições todos os dias. Eu posso frear minha língua para evitar um problema maior. Eclesiastes 5, 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Então, murmurar para Deus talvez seja um dos problemas mais sérios do cristão. Às vezes a gente se encontra em uma situação difícil, como falou lá no começo, é o tema central da nossa aula, que é o ato da rejeição. Mas Deus está no céu, a gente está na terra, vamos batalhar, vamos mudar, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar o Senhor. Não tem pergunta que não tenha resposta para Deus. Eu posso não ter todas as perguntas, todas as respostas do mundo. Eu posso talvez não trazer muitas palavras de alento para muitos corações que eu posso um dia ter que evangelizar. Mas com certeza, quando a gente coloca nosso joelho no chão, a gente ora, Deus não vai rejeitar a nossa devoção a Ele, nosso louvor a Ele. Eu sempre aprendi pastores que passou pela minha vida, que a distância da solução para os problemas do cristão é a mesma do joelho no chão. É o joelho no chão. Mas tudo pode orar, pedir, entrega teu caminho, espera por Ele. A gente nunca vai ter problema, a gente nunca vai ter esse tipo de rejeição vindo do céu. Toda a terra pode rejeitar a gente. José foi rejeitado por todo mundo. Mas o Senhor olhou que, olha, continua na minha presença, vou ficar com ele aqui, viu, mais um pouquinho. E Deus ficou o tempo todo com ele. Todo mundo rejeitando. Foi cisterna, foi buraco, foi prisão, foi acusação, foi isso. Ele falou, não. Ele está na minha presença, eu vou abandonar o nome desse? Jamais. Isso é uma joia para mim. Vou continuar com ele. Então, Mateus 12, versos 36 e 37.
Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Mas claro que isso é impossível, né? Se eu falar o bem, se eu propagar o bem, amém. Se eu praticar o mal com as minhas palavras, vai dar mal. Não tem muito para onde correr. Tiago 1:26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Então, se a gente for falar isso aí, tem vários, né? Subir no púlpito é a parte mais fácil. Só subir a escada, degrau por degrau. Abre o seu livro, o seu tablet, jogo de luzes, interação. Essa parte. Agora, e a hora de abrir a boca? Todo aquele show tecnológico, digital, amém. E o que você vai falar? Você tem que lembrar que você tem, pode ter 10, como nós aqui temos 2 dúzias de pessoas, 3 dúzias de pessoas, ou tem uma igreja com 1.200, ou um ginásio com 20 mil. Para mim o erro é o mesmo. Se eu conduzir a nossa classe direto para o buraco, rejeitar o mundo, ou levar um estádio, para mim é a mesma coisa. Você acabou com a palavra de Deus, por sua própria boca. Você fez que milhares de pessoas, dezenas de pessoas rejeitassem o amor de Deus para a sua satisfação. E finalizando, vamos chegando onde a gente queria, né? Perdão. Lucas 23:34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu acho que se Mary tivesse meditado nesse versículo lá no início da discussão, na hora dela, talvez muitas coisas que eles passaram nessa leitura, nessa história da Mary e da Susan, se ela tivesse aquele momento perdoado, olhasse bem no fundo, talvez a Susan nem teria mais coragem de falar assim: não quero mais você aqui em casa. Então ela disse: Mary, Susan, te perdoo, te amo em Cristo Jesus, minha filha. Nada do que você fizer vai abalar o amor que Deus colocou no meu coração por você e pelo meu filho. Mas creia que eu vou continuar orando pela tua vida e do meu filho. Ela nunca teria se arrependido naquele momento, que o pior juiz ainda continua sendo a nossa consciência. Ela voltaria atrás de tudo e voltaria: não, Mary, me perdoa, fala com a sua mãe para ela voltar para a nossa casa, dar o almoço, como os dias é o feriado deles, almoço de ação de graças. Como se ela tivesse entendido desde o começo isso, e não passado pela raiva, que eu falei no começo. Primeiro ela falou assim: eu vou me vingar da Susan. Depois ela falou assim: não estou nem aí, minha filha mesmo, porque é minha casa. Depois ela falou: só vou emanar pensamentos positivos, mas toda hora que eu vi o nome Susan, eu mato. Por último, ela foi entender que era isso, o perdão. Mesmo na cruz, Jesus demonstrou o poder do perdão. Ele orou por aqueles que o crucificavam, mostrando que o perdão é um ato de amor e graça, não merecidos, mas necessário para a libertação. Então, vejam, na cruz, no último minuto, no último segundo de vida, você imagina que amor é esse? Diante de tudo aquilo, ele podia, sabe, no estalar de dedos, num pensamento, descer quantas legiões do céu de anjos para arrasar aquela terra. Ele preferiu olhar para todo mundo com aquele olhar de compaixão, amor no coração, e falar: Pai, intercedeu por nós. Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo, não. Eles nem sabem porque estão me rejeitando. Eles nem entendem o que é rejeitar o Filho de Deus. Foi quando viu o véu se rasgar, o centurião: verdadeiramente esse aí é o Filho de Deus. Com todo o contexto, tudo que ele passou, todas as afrontas, todo tipo de rejeição que ele passou ao longo da sua via cruz, até chegar lá no alto da cruz. Você não é o rei judeu? Você sabe? Se tu disse que eu sou, sou. O pessoal batendo nele, cuspindo, escarrando, vestindo ele ridiculamente, açoitando. Recomendo aqui, quem quiser ler um livro, A Crucificação na Visão de um Cirurgião, e se você ler, vocês têm um arrepio nesse livro. A gente não aguentaria nem a primeira pancada, quanto mais eles
que Ele aguentou por nós. Enquanto nós rejeitávamos eles, digo eles, né? Mas nós rejeitávamos o Senhor como o único e verdadeiro Salvador, Ele não deixou de acreditar. Ainda pediu de interceder ao Pai. Perdoa eles. Eles nem entendem o que estão fazendo aqui comigo aqui na cruz. Eles nem sabem por que estão fazendo isso comigo. E a prática do perdão? Pense em alguém que já magoou vocês profundamente. Nesse momento, durante os 30 segundos, quando estou falando, pense em alguém que magoou vocês profundamente, que rejeitou de alguma forma vocês em algum momento da vida por N motivos. Pensa nesse momento. Se hoje até hoje você não conseguiu pedir perdão pessoalmente, nesse momento agora, Senhor, que cada coração que está aqui, que tenha um problema desse, perdoe. Que se volte a ser transformado e que de alguma forma amanhã ou daqui a pouco eu cruzar aqui a porta da nossa classe, chegue em casa, coloque dentro do travesseiro, se sinta transformado e que o seu coração seja verdadeiramente de carne e de pulso pelo amor. Guardar rancor é como carregar um peso que só machuca você mesmo. Eu ouvi de um filósofo que rancor, ódio, mágoa é como uma brasa fechada na mão. Só vai queimar você. Aquela pessoa que você tem rancor vai continuar passando a sua vida lá. Ah, mas ele conseguiu, eu não consegui. Só está ofendendo você, querido. Porque ela vai estar no carro dela, ela vai estar comendo no bom e no melhor, ela vai estar no emprego dela e você está aqui remoendo, está rejeitando, está desejando tudo que é de mal. Olha só, a palavra. Você não se transforma, você não busca, você não perdoa, você não se perdoa. E a vida dela está continuando. Tá? Perdoar não significa que o que aconteceu estava certo, mas que você escolheu se libertar da amargura. Não foi certo que essa pessoa fez com você. Se algum momento te rejeitou por algum motivo, te magoou, te plantou no teu coração uma tristeza, uma dor, não foi certo. Se você deu o motivo ou não, também estamos aqui para julgar. Mas o ideal é você virar a página, dar o outro lado da face, eu te perdoo. Porque o ofensor, ele nunca vai entender o perdão. Mas você, ofendido, tem que mostrar para ele que o teu perdão em relação a ele te transformou e pode transformar ele. Porque ele vai ficar com aquela dúvida, ué, mas eu ofendi essa pessoa, ela me perdoou, fala comigo todo dia, me dá bom dia, inclusive ela fala que Deus me abençoe e está orando pela minha vida, e me convida para ir para a igreja todo santo domingo. Ué, não entendi. Ela tinha que estar com ódio, passar o carro por cima de mim, me dar uma pancada, e ela justamente faz o contrário, me ama. E você pode ter certeza, irmão, o Espírito Santo vai falar assim, vai experimentar esse Deus aí, você vai entender o que é um perdão, o que é a transformação, o que é um propósito, como as coisas cooperam para o bem, se você ama verdadeiramente a Deus. E qual é a aplicação? Alguém que você precisa perdoar hoje? Você sai daqui, pensa no seu caminho para casa, tem alguém que você precisa perdoar? Essa semana, aconteceu alguma coisa que você precisa perdoar? Não digo que você pegar o telefone e ligar para alguém. Tem algum momento da sua vida, nessa última semana, nesse último mês, nesse começo de ano, ou nesses 12 meses para trás, você precisa perdoar alguém? Se liberta desse peso, deixa esse saco de cimento aqui, deixa aqui na sala e vai embora para casa leve, em algum momento da sua vida. E como o perdão pode trazer paz ao seu coração? Irmãos, eu demorei a aprender o que era o perdão. Um cara muito rancoroso, que eu confesso para vocês, de que testemunha é tudo na vida do cristão, mas quando eu entendi que se eu perdoar e orar pela vida dessa pessoa, e essa pessoa for alcançada pelo mesmo amor que nunca me rejeitou, mesmo nos meus piores momentos, aí você vai alcançar uma coisa chamada comunhão com o coração de Deus. Aí você vai mudar. Aí você vai encarar os problemas de uma forma mais suave, mais branda, talvez até engraçada, no sentido de que o problema está ali, né? Aí você vai olhar para o lado assim, olhar para cima, o problema está ali, Jesus está aqui, sabe de uma coisa? O problema dá licença, para a esquerda, para a direita, que o meu caminho tem que trilhar.
É assim que tem que ser. E as últimas referências para os irmãos anotarem, Atos 7, versículos 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Você imagina Estevão, né? Talvez o primeiro exemplo de presbítero ali, sendo apedrejado por Jesus, né? Quantas vezes nós somos apedrejados por Jesus na nossa vida? Parafraseando, né? E ele, de joelhos, fez a mesma coisa, já que temos que imitar o nosso santo Senhor e Salvador. Ele falou a mesma coisa: perdoa, né? Eu estou indo para a glória, eu vi o céu se abrir, vou para a glória, mas perdoa eles aí, né? Eles nem entendem que estão me apedrejando, eles nem entendem, mas um dia eles vão entender. E hoje nós entendemos que às vezes o apedrejamento que nós tomamos hoje, a rejeição, é justamente para a gente mostrar a glória de Deus, porque vamos ser apedrejados, vamos ser muitas vezes rejeitados de todas as formas, mas a gente nunca vai desistir daquele que nunca desistiu por nós. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Acho que é autoexplicativo, né? Esse versículo de Mateus. Fala mal de você, amém, irmãos. Mas não fala amém, irmãos, nem aquela vontade de pensar: se eu te pego, mas hoje eu sou cristão, hoje passa. Não, perdoa. É difícil, vai ser difícil, é um exercício diário, irmãos. Se transformar, entender o propósito, alcançar o perdão, é difícil, mas lembre-se, não é impossível quando estamos em Cristo Jesus. Salmos 86, 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Efésios 4, 32. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Ou seja, aqui não tem, nem esses últimos 2 versículos, tem nem que falar muito, né? Falar bem, perdoar, Ele nos perdoa todo santo dia, por atos, palavras e atos e pensamentos. Então, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? É lógico que a gente sempre tem que se municiar, se proteger, igual a Efésios, colocar armadura, de todas as formas fechar brechas, vigiar o tempo todo, orar o tempo todo, mas sempre certo que o que hoje foi rejeição, que hoje você está lutando, que hoje você está às vezes triste, amanhã é um regozijo diante do Senhor. Que a rejeição não é o fim, é apenas o começo da sua transformação, de um coração novo, de um perdão. Então, para entender, a gente tem que, diante da rejeição, entender o que é transformação, propósito, autocontrole e o perdão. São essenciais para uma vida autêntica cristã. Eles nos desafiam a crescer, a confiar em Deus, controlar nossas ações e liberar perdão. Desafio. Vou lançar aqui um desafio para os irmãos que estão aqui e para quem está nos vendo. Esta semana, reflita sobre qual desses 4 pilares que eu falei: transformação, propósito, autocontrole e perdão. Você precisa trabalhar mais. É me transformar mais, ter mais autocontrole, é perdoar mais, é entender o meu propósito aqui na terra. Espero que os irmãos, quando saírem daqui, ter aprendido um pouquinho mais, como eu aprendi com essa lição durante essa semana. Obrigado e Deus abençoe a todos. Perguntas?